Eu já tinha prometido essa lista há um tempo e finalmente eu consegui fazê-la. Faroeste é um dos meus gêneros favoritos, mas ultimamente ele não é tão popular assim. Mas por sorte a Netflix tem um catálogo muito bom de faroeste e é sobre alguns desses filmes que eu vou falar aqui hoje. Esses são sim os 7 faroestes que eu mais gosto no catálogo da Netflix, mas eu não vou falar aqui em nenhuma ordem de preferência ou do melhor para o pior. O que eu tentei fazer foi equilibrar um faroeste mais antigo com um pouco mais recente, e aí depois mais um antigo com outro mais recente, justamente para trazer esse equilíbrio. O primeiro filme da lista é para muitos o melhor faroeste de todos os tempos e é sem dúvida um dos meus favoritos. Eu estou falando de Era Uma Vez no Oeste, de Sergio Leone, que tem como protagonista o Charles Bronson e tem a magnífica trilha sonora do Ennio Morricone, que infelizmente faleceu recentemente. Para mim, o melhor compositor de todos os tempos. Só que aqui a trilha do Ennio Morricone ela não é só belíssima, como ela ajuda muito a contar a história e a mostrar esses personagens. Então ele vai compor uma trilha específica para cada um dos personagens e a partir da trilha, muitas vezes, que vai ser construído o suspense na apresentação de um personagem ou vai sugerir uma coisa de um personagem para depois a gente ver que ele não é bem assim. Então tem um personagem que parece muito ameaçador, vai ter toda aquela trilha ameaçadora e depois a gente vai ver que ele é um cara gente boa. Sem contar, é claro, da gaita, que ficou mais famosa da trilha sonora aqui. O filme em si é uma história de vingança, mas que com a direção do Sergio Leone se transforma em uma grande obra-prima. A gente tem crítica no canal de Era Uma Vez no Oeste, lá do começo do canal, então se você quiser saber mais sobre esse filme, assiste a nossa crítica que eu acho que vale muito a pena. O segundo filme da lista é Bravura Indômita, dos irmãos Coen, e que tem no elenco Jeff Bridges, Hayley Stanfield, Josh Brolin, Matt Damon, grande elenco e 2 dos meus diretores favoritos. Esse filme é um remake de Bravura Indômita de 1969, protagonizado pelo John Wayne, e eu não falei desse filme na lista de filmes de remake justamente porque eu queria falar dele nessa lista aqui. A premissa é muito simples, é uma menina que tem seu pai assassinado e ela vai atrás de vingança e para isso ela vai ter a ajuda de um homem da lei que tá sempre embriagado. Bom, é o Jeff Bridges sendo o Jeff Bridges. Esse filme tem tudo que se espera do cinema dos irmãos Coen, então vai ter bons personagens, aquele humor ácido, um filme que em muitos momentos não vai se levar tão a sério, e ao mesmo tempo muito pessimista em alguns aspectos. E além disso, são os irmãos Coen fazendo uma obra de um gênero que eles tanto amam e conhecem. O terceiro filme da lista é um dos grandes clássicos também do gênero, eu estou falando de Os Brutos Também Amam, dirigido pelo George Stevens e protagonizado pelo Alan Ladd. O filme vai trazer um pistoleiro misterioso que chega para uma cidadezinha a fim de viver como se fosse a sua aposentadoria. Ele não quer participar mais de tiroteio, ele não quer matar mais ninguém, ele é atormentado pelo passado dele, só que ao mesmo tempo ele vai se apegar às pessoas daquela cidade, principalmente a uma família específica que ajuda ele e que dá moradia para ele. Só que naquela cidade vai ter um barão malvado que ele vai ter que defender essas pessoas desse barão. A premissa pode parecer um pouco clichê, mas a forma como o filme desenvolve essa premissa não é nem um pouco, na verdade, ele subverte bastante dos clichês ou das convenções desse gênero. Então o pistoleiro aqui tá longe de ser aquele cara que é um herói. Não, aqui ele é um cara atormentado, ele não aguenta mais essa vida de pistoleiro, ele não aguenta mais matar ninguém, só que ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade de viver uma vida normal, ele simplesmente não consegue. E aqui a gente vai ter a figura do menino também, que é muito importante, porque ele é o único na história que vai ver esse pistoleiro como alguém idealizado. Ao mesmo tempo, o próprio Shane, que é o protagonista, ele não quer que aquele menino se transforme nele, ele não quer que aquelas pessoas gostem dele ou que vejam ele como se fosse um herói. Então é um filme que tem toda uma construção dramática muito boa, é um filme cheio de subtextos e por isso é sem dúvida um dos melhores filmes do gênero de faroeste. O quarto filme da lista é Oeste Sem Lei, dirigido pelo John McClane e que tem no elenco Cody Smith McPhee e Michael Fassbender.
Aqui a gente vai ver a história de um garoto que viaja pelos Estados Unidos para encontrar a amada dele, que acabou fugindo, sendo acusada. E no meio do caminho ele vai conhecer um pistoleiro bem misterioso e a gente vai acompanhar a relação desses dois, a jornada desses dois. É um filme que também parece, em sua premissa, um pouco clichê, mas ele consegue subverter algumas das nossas expectativas, principalmente no clímax, principalmente ali no terceiro ato. Além disso, é muito bom acompanhar a jornada desses dois homens, né, desse garoto e desse pistoleiro, que são completamente diferentes, que têm noções morais também completamente diferentes, e é justamente por meio desse contraste que o filme constrói a sua narrativa. O quinto filme da lista é Rio Bravo, dirigido pelo John Ford e protagonizado pelo John Wayne, dupla pra lá de conhecida que eu já falei aqui no canal na lista de duplas mais marcantes do cinema, ou algumas duplas marcantes da história do cinema. Não confundir esse filme com Onde Começa o Inferno, que em inglês chama Rio Bravo. Então o nome em inglês daquele filme é o mesmo título desse daqui em português. E esse daqui em inglês se chama Rio Grande. É meio confuso, mas eu acho que deu para entender. Aqui a gente vai acompanhar um tenente de um posto no Texas que defende ali aquele lado do rio, dos Apaches e tal. Só que ele descobre que um dos recrutas, na verdade, é o seu filho, que ele não vê desde pequeno, e aí ele começa a ser um pouco rígido demais com esse garoto. Vai aparecer também a figura da ex-mulher dele, e vai ter toda essa relação meio conturbada. Em sua essência, ele parece um filme tradicional de faroeste, e de certo modo ele até é, mas ele tem também esse lado da família muito forte, e ele também tem o lado de uma figura feminina muito forte, algo que era muito raro nos filmes de faroeste, principalmente na década de 50. Então, é um filme que consegue equilibrar muito bem esse núcleo familiar com o que a gente espera de um filme de faroeste, apesar de alguns problemas que a gente pode ver justamente pela época que ele foi feito. Tem algumas coisas meio preconceituosas, mas no geral eu acho que é um filme que funciona muito bem até hoje, e ele é o terceiro da trilogia da cavalaria do John Ford com John Wayne, e essa dupla que quem gosta de faroeste tem que conhecer. O sexto filme da lista eu já falei em alguma lista aqui do canal, mas eu não lembro muito bem em qual. Eu estou falando de Os Indomáveis, dirigido por James Mangold e protagonizado por Christian Bale e Russell Crowe, dois dos melhores atores dessa geração. Acho que só os dois no elenco já é um atrativo mais do que especial para assistir esse filme. Ele é um remake de 3:10 to Yuma, que eu não coloquei na lista de remakes justamente porque eu queria falar dele nessa lista de faroeste, o gênero que ele pertence. Aqui a gente vai acompanhar uma espécie de rancheiro que tem que levar um grande fora da lei até a prisão em Yuma, onde ele vai ser julgado. E o que o James Mangold faz muito bem aqui é construir dois personagens que à primeira vista são bem opostos, mas que a gente começa a ver que eles não são tão diferentes assim, a gente começa a entender que tem algumas forças de antagonismo além desses dois. E, além disso, o que eu mais gosto do filme é como ele consegue construir uma tensão constante, porque a gente sabe que esse fora da lei é muito perigoso, mas a gente não sabe inteiramente as qualidades desse rancheiro, e a gente teme pela vida dele o filme inteiro. A gente sabe que a qualquer momento esse fora da lei pode se livrar e pode fazer alguma coisa com ele. Então é um faroeste até diferente do que a gente está acostumado, não chega a ser original, mas é um dos melhores faroestes desse século, sem sombra de dúvidas. E o sétimo da lista é o único original Netflix. Eu estou falando de A Balada de Buster Scruggs, filme dirigido pelos irmãos Coen e que tem um grande elenco. Esse filme tem crítica no canal, então se vocês quiserem saber mais sobre ele, assistam a minha crítica. Mas o que a gente tem aqui é uma ode ao faroeste. Como eu disse, os irmãos Coen gostam muito desse gênero, e aqui eles vão construir várias histórias curtas que vão trazer diferentes visões e vão ser unidas justamente pelo gênero e pelo lugar onde passam. Então a gente vai ter desde histórias mais engraçadas até meio fantasiosas, como a primeira do Buster Scruggs, até histórias muito pessimistas, com um final extremamente dramático. Então
vai equilibrar muito bem isso e vai mostrar as diferentes facetas de um mesmo gênero. Como eu disse, é quase como uma homenagem ao faroeste, e para quem gosta de faroeste, esse filme é uma delícia. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês não conhecem tanto do gênero de faroeste, eu acho que é uma lista que vai servir bastante para introduzir esse gênero, também para introduzir filmes mais antigos, se vocês não estão acostumados a assistir faroestes clássicos. Acho que todos os filmes aqui valem muito a pena, são sem dúvida os meus 7 filmes favoritos do gênero na Netflix. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e também passem no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, nosso podcast, nosso Instagram, nosso Twitter. Por hoje é isso e corta!